serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos mais uma vez. Estamos juntos, Pastor José Maria e você, no Fazendo a Obra de Deus com Excelência. E queremos hoje falar de um assunto muito importante aqui no nosso canal. Eu acredito que cada dia que nós participamos aqui tem sido uma oportunidade, tanto para você e também para mim. Eu aprendo enquanto estamos aqui falando sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre um assunto que será muito importante, porque a nossa sociedade, muitas vezes, sem pensar na direção a seguir, acaba a maioria decidindo e acaba ficando do lado da maioria. E Deus, na sua palavra, Ele nos adverte quanto a isso, dizendo que nós deveríamos ter um entendimento e buscar saber as razões dos fatos. Esses dias eu postei uma mensagem que diz assim: toda verdade tem três lados: o seu, o meu e o lado verdadeiro. Claro que é uma reflexão, né? Porque às vezes, aliás, o próprio livro de Provérbios vai falar sobre isso também, que às vezes a pessoa diz, não, é assim o certo, o outro diz, não, mas o certo é isso, aí vem um terceiro e diz, não, é assim, é o correto. Então, toda verdade tem três lados: o seu, o meu, a minha versão e a versão verdadeira. Infelizmente, alguns acabam torcendo a versão. Quando nós andamos com a palavra de Deus, nós podemos acreditar e ter certeza que ela, a própria palavra de Deus, ela é como o prumo, né? Nós precisamos usá-la para saber, para medir. Inclusive, até um versículo que vai chamar a nossa atenção para usar a palavra de Deus como prumo. O prumo é como, não sei se você que me acompanha agora tem noção, e não sei qual é o nome que de repente utiliza na construção civil, mas no meu tempo, que era ajudante de pedreiro, e alguns pedreiros, e alguns ajudantes, e alguns de construção, mestre de obras, etc., eles sabem, eles utilizam o prumo para saber se o muro, a parede que eles estão levantando, se está indo na direção certa. Se não usar o prumo, você começa numa reta, de repente vai inclinando, às vezes para a direita, às vezes para a esquerda. Às vezes o pedreiro coloca ali 2, 3 tijolos e coloca o prumo para saber se está subindo reto. Sabe que nós, cada dia, precisamos estar andando melhor. O apóstolo Paulo disse que a nossa salvação está mais próximo do que o tempo que nós aceitamos a Cristo. Eu aceitei a Cristo há 30 anos, eu tinha 17 anos mais ou menos de idade, 16 para 17, aliás, 17. Aliás, 4 dias para 17 anos, quando eu dei minha vida para Cristo, né? Foi no dia 21 de agosto de 1987. Foi uma sexta-feira. Então, veja, naquele tempo, faltava muito tempo ainda. 30 anos já se passaram. Vamos dizer que Deus me conceda aí 70 anos. Então, eu já estou praticamente, passei da metade. Ou seja, da agora para frente eu estou mais perto de encontrar o meu Senhor do que quando eu aceitei a Cristo. E algumas pessoas também que me assistem agora, também você está talvez mais perto do dia da sua redenção. E a palavra que eu pergunto é: o que você tem feito? Você tem levado a sério a palavra de Deus? Porque hoje, se você olhar para as pessoas, para o homem, você realmente se perde. Olha, nós precisamos ter muita firmeza para não ir com a multidão, para não fazer o que todo mundo está fazendo. Eu quero, nestes programas próximos, Fazendo a Obra com Excelência, eu quero falar sobre a importância de você ser ímpar, a importância de você ser você. É claro que a sociedade quer lhe dar um modelo e diz assim: é assim que você tem que ser. Isso acontece na moda,
feminina, masculina. Isso acontece na área dos perfumes. Isso acontece em quase todos os setores. As pessoas automobilísticas, por exemplo, a pessoa diz, olha, ela parece um modelo, alguma coisa que fica como exemplo, e diz, olha, se você não é assim, você não faz parte da sociedade. E às vezes algumas pessoas entram até em depressão porque elas não têm ainda condições de chegar àquele nível, e alguns até nem chegarão, porque eles têm muitos sonhos ou muitos projetos que se transformam em sonhos. Eu prefiro que os meus sonhos se transformem em realidade e não que os meus projetos se transformem em sonhos, porque viver sonhando não é bom. É bom quando você torna o seu sonho em realidade. Porque há muitas pessoas que têm sonhos maravilhosos, mas sempre sonhos. Eu não quero só sonhar, eu quero realizar os meus sonhos. E para isso eu vou precisar, às vezes, a nossa opinião vai chocar com a opinião da sociedade, porque a sociedade vai dizer, você tem que ir por esse caminho aqui. Se você não for por aqui, você não vai conseguir alcançar o objetivo. Por exemplo, quando eu estive na África do Sul por 6 anos, o início do trabalho foi muito difícil, como nós vamos depois, posteriori, mostrar a vocês um pouco de como foi o nosso trabalho e como ficou o trabalho que nós deixamos em outubro de 2015, foi meu último culto, e eu vou mostrar depois, mais para frente, a vocês, como deixamos o último culto. Mas no início de 2010, quando eu ainda dependia de muitas pessoas para me ajudar a traduzir as coisas no inglês, eu não entendia, e ali eu queria, e as pessoas que pareciam que sabiam mais diziam assim, não pastor, mas não é assim não é bem assim, o senhor precisa fazer tal coisa, porque se o senhor não fizer, nós não vamos conseguir. Mas no meu coração eu sabia que não era para fazer aquela tal coisa, eu tinha o que era para fazer. E às vezes eu não falava, mas eu ficava pensando, não, mas não vou fazer o que a maioria querem que eu faça. Eu vou fazer aquilo que Deus está me orientando para fazer. E graças a Deus o tempo foi passando, o entendimento foi crescendo e conseguimos realizar grandes feitos para o nosso Deus, e está registrado na memória dos heróis da fé, para a glória de Deus. Mas então, qual é a palavra de hoje então para nós aqui no Fazendo a Obra com Excelência, para a gente refletir? Vamos refletir em Êxodo, capítulo de número 23, no versículo de número 2. Bem no comecinho de Êxodo, capítulo 23, versículo de número 2. E aí eu vou chamar esta mensagem de não podemos ir com a maioria. Anote aí, para você não esquecer. Não podemos ir com a maioria. Você precisa ver se realmente você está indo com as pessoas certas. Porque não adianta você querer ir. Você precisa saber se você está indo com as pessoas certas. Aqui o Senhor Deus diz o seguinte. Eu vou ler o versículo 1, mas o versículo 2 é o nosso comentário de hoje. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Ou seja, não se coloca junto àqueles que maldosamente querem atrapalhar a vida dos outros. É difícil, mas a gente vê isso acontecer às vezes. Às vezes, até por pessoas que a gente tinha uma credibilidade por elas. E de repente, vimos a pessoa dar a mão ao ímpio para testemunhar de forma maldosa, para queimar, manchar, reduzir, diminuir a reputação de alguém. O verso 2 vai dizer assim para nós: não seguirás a multidão para fazeres mal. Veja onde está indo a multidão. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Olha, isso aqui é muito sério. Deus está dizendo que, às vezes, num determinado momento, a maioria estão fazendo a mesma coisa, mas você precisa pensar, mas é o certo? É o que Deus quer que eu faça? Hoje, por exemplo, nós temos
muitas coisas acontecendo no coração da igreja. Quando eu falo no coração da igreja, não estou falando da Igreja da Graça, onde eu congrego, estou falando no coração da igreja do Brasil. Acontecem muitas coisas, tem acontecido coisas assim, sabe? E você precisa parar e pensar, mas é o que Deus gostaria que acontecesse? É Deus guiando, porque a palavra precisa estar como prumo na nossa vida. A vida de nenhuma pessoa é o meu referencial. Eu tenho bons mentores, eu tenho bons instrutores, eu tenho mentores espirituais, eu tenho mentores na área do conhecimento científico, pessoas a quem eu me curvo para elas, né? Pela sabedoria delas, pela capacidade delas e pela disposição delas em nos ensinar, em nos treinar. E muitos desses mentores que eu tenho, eu os acompanho através dos livros, né, que eles se dispõem de tempo para escrever, explicar muitas coisas, são mentores espirituais, outros mentores na área normal, né, vamos assim dizer, secular, e são pessoas fantásticas. Mas eu preciso entender uma coisa, eu preciso andar do lado de Deus. Eu não posso ir nem para a direita, nem para a esquerda, porque mesmo em um dado momento, parece que todo mundo está indo como se fosse um momento, e todo mundo segue aquele momento. Não, peraí, o que Deus quer que eu faça? Será que eu não estou indo com a multidão? Será que você não está indo pensando como a maioria das pessoas? Eu gosto muito da história de Nelson Mandela, e eu li um livro chamado A Caminhada da Liberdade, né? Eu acho que deve ser isso mesmo, em português se tiver, eu não sei, é Walk of Freedom. O Nelson Mandela falou o seguinte, que num dado momento, ele tinha um propósito, ele queria ver a libertação do seu povo, e algumas pessoas diziam, Mandela, cai na real, nós somos suprimidos pelos brancos, não tem como, os brancos estão no poder, Mandela acabou, e ele dizia, não, mas eu vou mudar. Eu acredito até que você deve encontrar o filme de Nelson Mandela, não sei em português qual o título, mas é Walk of Freedom, seria o título do filme, né? Que também retrata um pouco do livro. Eu li o livro, né? Claro, o filme foi bem reduzido, eu assisti o filme também, foi bem reduzido, porque o livro é bem, quase como se fosse um vade-mecum, e conta toda a história. E ele dizia, não, mas alguma coisa tem que ser feito para o bem das pessoas. E é claro, ele pagou com a própria vida anos de prisão, mas ele teve a felicidade de ver o seu povo livre. Eu acredito que Deus também pagou um preço altíssimo para ver você e eu livre, não sendo manipulado pelas pessoas, pelo pensamento das pessoas, por pessoas ditando, dirigindo você como se fossem donas de você. Não. Nós pertencemos a Cristo, servimos a Cristo. E deixa eu lhe dizer, eu jamais estaria aqui falando com você se não ou se não fosse para te conduzir à presença de Cristo. Eu gostaria que você olhasse nos meus olhos e pudesse ver que o nosso objetivo aqui é trazer a palavra de Cristo, fazer com que a paz de Deus habite abundantemente no seu coração, que você não seja dominado pela maioria. Ah, mas a maioria diz que não tem problema fazer tal coisa. Não, mas a maioria, cuidado, Deus está dizendo aqui, não vá com a maioria, porque você vai acabar se afastando daquilo que Deus determinou para você. Olha só, ainda diz o verso 2, nem com o pobre será parcial na sua demanda. Não é porque a pessoa está necessitada que você vai estar do lado dela porque ela está necessitada. Você tem que trabalhar com a justiça, nem com a multidão, porque parece que estão com a razão, e muito menos com o pobre aqui, o necessitado, porque parece que, coitado, ele precisa. Não. Deus está chamando a gente para viver uma vida equilibrada, uma vida de santidade, uma vida de bênção. Gostaria que você pensasse nisso. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu costumo dizer que as pessoas têm todo o direito de pensar e dizer o que quiserem.
e eu tenho todo o direito de aceitar ou não. E sabe o que a vida me ensinou? Não se preocupar com o que as pessoas dizem. Fere, dói, nos entristece. Claro, não tem como mentir, né? Que dói, dói. Você esperar que alguém, né, te incentivasse e de repente a pessoa te joga um balde de água fria, isso é ruim, é horrível, né? Às vezes passa até na cabeça, né? Poxa, tem tanto lugar para cair raio, né? Eu costumo brincar assim com o pessoal. Dói, dói, mas eu aprendi na vida e queria que você aprendesse. Não são a opinião das pessoas que me faz. Eu fui feito pelo Espírito Santo de Deus. Você foi feito pelo Espírito Santo de Deus. A sua mãe foi usada por Deus para te dar a luz. Agora, a vida que você nasceu com ela foi dada por Deus. Desde o ventre da sua mãe, não importa o que a sua mãe disse, você pode fazer diferente. Eu poderia citar várias pessoas aqui que nasceram de uma situação, sofreram rejeições na infância, mas se tornaram grandes na vida. Sabe por quê? Porque aprenderam que não são opiniões das pessoas que nos fazem. Nós somos aquilo que Deus criou a gente para ser. E se você aceitar essa palavra e dizer no seu coração, eu sou o que Deus me criou para ser, e determinar que você é o que Deus lhe criou para ser, uma força grande, imensa de Deus há de te envolver e você será uma bênção. Eu quero terminar esse programa dizendo que você é o que Deus criou você para ser. Não importa a opinião das pessoas. Deixa eles falarem o que quiserem. Deixa eles pensarem o que quiserem. Eles têm todo o direito. E você tem todo o direito de aceitar ou não a opinião das outras pessoas. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações.